Olá, galerinha do quinto ano. Na aula de hoje iniciaremos o capítulo 5 do livro de Geografia. É muito importante que vocês acompanhem pelo livro. Essa é a terceira aula de Geografia do mês de junho, da página 54 a 58. Agora vamos falar das cidades brasileiras, da formação das cidades brasileiras. As primeiras cidades brasileiras surgiram no período colonial, que foi a fundação de pequenas vilas e pequenos povoados. Com a ocupação do território pelos portugueses, se iniciou onde? Iniciou pelo litoral, porque eles faziam as suas viagens de barco, então eles chegavam em novas terras pelo mar e iam desbravando, começando do litoral, depois se aprofundando para o interior do país, do continente. Os primeiros povoados e vilas foram fundados ao longo da costa brasileira. Esses locais eram fundamentais para a administração do comércio com a metrópole portuguesa, por causa da exploração e da exportação do pau-brasil e da cana-de-açúcar. Alguns centros urbanos, fundados na costa brasileira nas primeiras décadas da colonização, hoje correspondem a importantes cidades como Salvador, Bahia, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santos. Vocês podem ver aí nessa gravura, tá aí a fundação das primeiras vilas no litoral. À medida que os colonizadores foram ocupando o território em direção ao interior, diferentes cidades foram fundadas. Muitas assumem o papel importante na organização da vida social e econômica do país. Essa gravura retrata o Porto de Santos e de São Vicente em 1615, segundo uma gravura que faz parte do roteiro do almirante holandês Joris van. O crescimento urbano. O crescimento das cidades no Brasil tem grande relação com o desenvolvimento de atividades econômicas. Como você já viu no início da colonização, a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar incentivou o crescimento urbano no litoral. No fim do século XVII e ao longo do século XVIII, a descoberta de que levou à fundação de outras cidades, mais para o centro do país, do ouro, que o ouro levou à fundação de cidades em regiões como as dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Ouro Preto, Sabará, Goiás e Cuiabá. São exemplos de cidades fundadas nesse período. A exploração do ouro, portanto, contribuiu para uma ocupação no interior do território. Vocês podem ver a foto aqui, que ainda hoje diversas cidades fundadas no auge da exploração do ouro no Brasil apresentam traços que remetem a esse período. Essa foto é de 2015 e é possível perceber que a arquitetura ainda é do estilo colonial, né? Em São João del Rei, essa foto é de São João del Rei, em Minas Gerais, que era uma cidade considerada que eles chamavam a cidade das minas, que existia minas nesse município, minas de ouro e pedras preciosas. Aí, nessa foto, é a Estação da Luz do centro da cidade de São Paulo. Ela existe desde 1867. Ela funcionava como um eixo de ligação entre as fazendas de café do Vale do Paraíba, a capital paulista e o Porto de Santos, que servia às importações e exportações brasileiras. Ainda é uma das principais ligações
na estrutura de transporte ferroviário compartilhada por São Paulo e cidades vizinhas. Nas fotos estão a Estação da Luz dos anos de 1910 à esquerda e em 2016 à direita. Vocês podem ver que a mudança muito pouca, assim, está bem conservada com o seu figurino oficial, né? A exploração da borracha. A exploração da borracha, ela se iniciou no fim do século XIX, no norte do país, que também foi fundamental para a ocupação e a expansão de cidades como Belém e Manaus. Nesse período, o cultivo do café foi muito importante para o desenvolvimento da cidade do Sudeste, principalmente no Vale do Paraíba, região. Onde é o Vale do Paraíba? É a região entre os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, região produtiva. Eles cultivavam café nessa região, né? Em meados do século XX, com a industrialização do país, as cidades foram crescendo devido ao que? A atração populacional que exerciam. Isso ocorreu primeiramente no Sudeste, em razão de quê? Do desenvolvimento cafeeiro. Mas depois, a industrialização expandiu-se pelo país inteiro, incentivando o crescimento de cidades de outras regiões. Vamos aqui falar um pouco das funções das cidades. Muitas das cidades que se formaram com base no desenvolvimento de atividades econômicas em diferentes momentos do passado, ainda hoje mantêm as funções que motivaram a sua fundação. Cidades que foram fundadas com o princípio de quê? De cultivar café, ainda hoje eles cultivam café. Cidades a agricultura era em cima de quê? Da cana-de-açúcar. Ainda hoje são cultivadas cana-de-açúcar. A cidade de Santos, por exemplo, as suas principais atividades econômicas dependem de quê? Do papel desempenhado pelo porto, que é o despacho e o recebimento de produtos. Atualmente, o Porto de Santos é o que apresenta maior diversidade de importações e exportações do Brasil. Ele se iniciou em cima dessa atividade, a cidade de Santos, e ainda hoje é explorada esse tipo como é que eu posso dizer? Esse tipo de serviços, né? Movimentando produtos das indústrias mecânica, química, de alimentos e bebidas e entre várias outras. Também são importantes cidades portuárias brasileiras, são Itajaí, Paranaguá e Vitória. O Brasil tem também inúmeras cidades turísticas, seja pela importância histórica, seja pelas características naturais. Nelas, o turismo é uma das principais fontes de renda. Vamos dar aqui alguns exemplos de cidades turísticas. Rio de Janeiro, Bonito, Lençóis, Parintins, Gramado, entre várias outras cidades. Existem também cidades industriais. Como o nome sugere, a indústria exerce importante papel em quê? Na economia dessas cidades. São aqui alguns exemplos: Camaçari, Cubatão e Volta Redonda. Agora vamos falar um pouco das relações entre as cidades e relações entre as cidades com o campo. As cidades e seus moradores se relacionam e se influenciam a todo momento. Uma mercadoria pode ser produzida em uma cidade e ser comercializada em outra. Uma pessoa pode viver em uma cidade e trabalhar em outra. Situações como essas interligam as cidades, formando o que? A chamada rede urbana. É comum que haja uma cidade maior e economicamente mais importante que influencie as cidades vizinhas. Aqui no nosso caso, que a gente mora no interior, a gente
qual é a cidade que maior economicamente e que influencia as cidades vizinhas. No nosso caso, Picos. A gente mora aqui e depende muito da cidade de Picos, que é uma cidade maior, com um poder aquisitivo maior, e a gente encontra várias coisas lá que não encontramos aqui. Essa cidade pode compartilhar com as demais, por exemplo, serviço de transporte e rede de distribuição de água. Devido à sua importância perante as outras, ela é chamada de quê? De metrópole. Não o nosso caso, né? Aqui, Picos não é uma metrópole, está longe ainda de ser uma metrópole, mas foi só um exemplo que eu citei. A área que abrange essa cidade e suas vizinhas é chamada de quê? De região metropolitana. Aquelas cidadezinhas que se formam ao redor da cidade, da metrópole, são chamadas de região metropolitana. As cidades não se relacionam apenas uma com as outras. O campo também é muito importante para as cidades e vice-versa. As indústrias das áreas urbanas podem produzir, por exemplo, tratores, adubos e rações para o gado, que são muito importantes, muito utilizados nas áreas rurais. E muito do que é produzido no campo, como frutas, verduras e carne, é comercializado na cidade. É muito comum também haver pessoas que vivem no campo, mas se deslocam todos os dias em direção das cidades para trabalhar, estudar e realizar outras atividades. Além disso, o turismo rural atrai habitantes das cidades. Então, o campo tem uma grande ligação com a cidade, né? E a aula de hoje se encerra por aqui. E até a próxima aula. Bons estudos e até a próxima aula.